Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta emocional. Nesse vídeo aqui, quero falar uma coisa séria com você. Séria. Se você tiver questões, dificuldades para emagrecer, e o que eu tô falando de dificuldade para emagrecer? Uma coisa que te incomoda muito, tá? Tipo assim, eu tenho uma compulsão alimentar que foge do controle, um incômodo muito grande com a sua atual condição física, ou seja, eu tenho um corpo que tá desconfortável, eu tenho um corpo que as roupas não estão, eu não consigo me encontrar nas roupas, eu não consigo ter um tamanho que para mim seja confortável. E por que eu digo isso? Porque eu sou um pouco contra essas coisas de padrão, de qual é o corpo, qual é o tamanho que você tem que ter, entendeu? Que você tem que ser magro. Eu acho que hoje em dia nós já passamos dessa fase, sabe? Hoje em dia é muito mais um momento em que as pessoas têm que estar bem com o seu corpo. É a era do corpo livre, né? Então, o que eu quero dizer com você? Se o seu corpo te incomoda, né? Se o seu corpo é uma dificuldade em relação a peso, se você não consegue administrar a sua comida, a forma como você se alimenta, se isso foge do seu controle e se isso te traz insatisfação, esse vídeo é para você, tá? Por que que isso está acontecendo na sua vida e por que que você não está conseguindo superar? Por que que você não está conseguindo existir num lugar confortável onde você come de forma saudável, tem controle sobre isso, não tem compulsão alimentar, consegue comer e ficar satisfeito, consegue ter um corpo que é confortável para você existir, que as roupas cabem, que elas cabem de um jeito que você fica feliz. Por que é que isso acontece? Se você não está conseguindo ter isso na sua vida, você precisa resolver uma questão. E qual é a questão? Mamãe. Mamãe querida. Aí você vai me dizer assim: não, eu já fui na terapia, já trabalhei minha mãe. Já resolvi as questões com a minha mãe. É por isso que eu tô aqui. Eu sou a pulga atrás da sua orelha que vai falar: será que você já resolveu tudo com a mamãe? E por quê? Porque, gente, veja bem, todas as questões que envolvem nutrição, comida, paladar, prazeres degustativos, os prazeres relacionados à boca, tem a ver com a mãe. A gente volta para a mãe porque tudo nasce da mãe, né? A mãe é a nossa primeira nutrição, tanto em relação à comida mesmo, né? A primeira comida que a gente recebe nutritiva ao leite materno, quanto à afetividade. A primeira pessoa que alimenta a gente afetivamente é a mamãe. Antes da boca, o cordão umbilical, né? O cordão umbilical, os nutrientes chegam pra gente através do cordão umbilical que vem da nossa mãe, essa coisa simbiótica. Então a gente é feito da mãe, a gente é feito do nutriente da mãe, a gente recebe essa nutrição afetiva da mãe desde o primeiro momento que a gente começa a ser gerado. E aí quando a gente nasce, né, a gente vai começar a se alimentar pela boca. Então, na fase oral, que é a fase onde a mielinização da coluna está desenvolvendo. O que é mielinização da coluna? É quando a sensibilidade da criança, o neném, ele nasce sem sensibilidade no corpo. E essa sensibilidade, ela começa a ser desenvolvida quando a coluna é mielinizada, ou seja, a coluna vai ficando durinha, ela vai afetando os neurotransmissores que vão acionando a sensibilidade. Quando chega na região da boca, a criança começa a sentir a boca. E é nessa fase oral, na fase que a criança está sendo amamentada. Então você imagina a mistureira de coisa. Ela começa a sentir a boca, a comida vem da mãe, aí tem a amamentação, toda a sensibilidade. Isso está ligado à nutrição, isso está ligado ao primeiro acolhimento que o neném recebe, a primeira informação afetiva, o quanto aquela criança recebe ou não afetividade
o quanto aquela criança não recebe atenção. Tudo isso está sendo configurado no subconsciente daquela criança nessa fase oral, na fase da boca, na fase que a gente é pequenininho, na fase que a gente está aprendendo a receber afeto, a receber comida. Então, não tem como fugir dessa questão de alimentação, afetividade, compulsão, necessidade. Não tem como a gente fugir da origem, que é mamãe, tá? Certo. Tendo essa clareza, tendo essa consciência, o que eu quero falar aqui? Eu quero falar sobre tomar a mãe. Tomar a mãe é um termo usado pela constelação sistêmica, né? Pelo pensamento sistêmico, a constelação familiar, e tem a ver com como é que está o fluxo de amor da sua mãe para você dentro de você, né? Como que foi desenvolvido esse fluxo de amor que vem da sua mãe para você. Quando uma criança ela se desenvolve de forma saudável e fica tudo bem com a mamãe, ela nasce, ela vai mamar, a mamãe consegue dar atenção, dar afetividade, esse relacionamento se estabelece de forma harmônica. A criança nasce com esse fluxo de amor natural, né? E ela provavelmente vai ter uma afetividade saudável, provavelmente ela vai ter uma relação saudável com nutrição, com a comida. Só que, se não for bem assim que as coisas acontecerem, se por algum motivo a nossa mãe não for aquilo que a gente precisava que ela fosse, em termos de atenção, em termos de cuidado, de afetividade, em termos até de nutrição, existem mães, por exemplo, que não conseguem amamentar. Existem mães que não conseguem ter esse momento, desenvolver esse momento da fase oral da criança. Então aqui começam os problemas, né? E se, né, essa relação, conforme o tempo vai passando, vai se tornando mais conturbada, se faltou amor, se faltou atenção, se teve bloqueio, se teve agressividade, se teve briga, se teve mágoa, a gente começa a colocar uma barreira naquilo que é a mãe pra gente, ou seja, a forma como a gente mesmo se dá o amor da nossa mãe. Então, tipo assim, se eu desenvolvo dentro de mim a ideia de que minha mãe, ela não me ama, ou eu tenho muitas mágoas e ressentimentos da minha mãe, eu vou bloqueando no meu subconsciente o amor que eu mesma me dou da minha mãe para mim. Esse é o bloqueio do fluxo do amor. Então, a constelação sistêmica, né, o pensamento sistêmico fala de tomar a mãe, é nesse sentido. Quando eu tomo o amor da minha mãe, o amor que eu me dou da minha mãe está total. Nada interrompe, nenhuma ideia, nenhum trauma que eu tenha da minha mãe me interrompe o meu amor que eu me dou da minha mãe. Isso é uma coisa um pouco subjetiva e profunda, às vezes a gente precisa silenciar um pouco, olhar para dentro para perceber se a gente reconhece isso. Mas, se eu tenho traumas e mágoas, eu bloqueio isso. E quando eu bloqueio isso, quando eu tenho mágoa da minha mãe, quando eu tenho ressentimento da minha mãe, eu vou começar a ficar com fome. Eu vou começar a ficar com fome emocional. Quando eu tenho essa fome emocional, automaticamente a comida, a minha relação com a minha oralidade, com a minha boca, e aqui a gente pode até incluir outras coisas, como cigarro, como dependências químicas, álcool, tá? A minha relação com a oralidade vai adoecer. Quando a minha relação com a minha mãe está adoecida, a minha relação com a oralidade, com a comida, com a nutrição vai adoecer e o meu corpo vai sofrer as consequências disso, tá? Então eu quero que você tenha clareza disso, porque às vezes eu tenho pessoas que eu trabalho e a pessoa já fez todas as terapias e a pessoa
é uma pessoa que coloca em prática, vai lá, faz certinho, faz academia, cuida da alimentação, mas chega um momento que ela perde o controle. Ela perde o controle da comida, a vida dela desanda, ela não consegue mais controlar, ela come demais, ela bebe demais, ela engorda, ela emagrece, ela perde o controle do corpo e da forma como ela se alimenta. E aí, aqui é um alerta acendendo. Como está a relação do seu amor com a sua mãe, tá? Aqui existe uma indicação de que não está curado. E o que é estar curado? Está curado quando você conseguiu limpar cada uma das dores que você tem em relação à sua mãe. Cada uma dos traumas, cada uma das lembranças de mágoa, de ressentimento, de carência, daquilo que faltou, daquilo que não foi dado, da bronca que foi dada, da ausência, da agressividade. Toda e qualquer lembrança desse tipo precisa ser tratada e apagada, tá? Como que faz isso? Você faz isso com uma técnica terapêutica adequada. Existem muitas, tá? Eu trabalho com a TRG e com a EFT. A gente vai investigar cena por cena e vai limpar cena por cena. Quando uma pessoa passa por esse trabalho é impressionante. Ela apaga cena por cena. Esse amor que antes tinha barreira dentro da pessoa começa a desbloquear. Tudo que a pessoa pensava sobre a mãe, ela desbloqueia, ela começa a ver a mãe como uma pessoa não passou, tira aquela dor, tira aquela barreira e o amor que ela mesma se dá da mãe volta a fluir. Ela se dá, fica tudo bem dentro dela com essa figura da mãe. Quando todas essas mágoas, essas barreiras, essas cenas foram apagadas, e quando fica tudo bem com essa imagem da mãe dentro da pessoa, veja bem, não é fora. Esse trabalho pode ser feito até quando a mãe está longe, foi embora, fugiu, abandonou ou até se já faleceu. É dentro da pessoa que precisa ser curado. São as lembranças, são as memórias, são os registros de dor. Quando tudo isso apaga, o fluxo de amor que a pessoa mesmo se dá da mãe volta a fluir e essa nutrição começa a conseguir abrir a torneira da autonutrição. E quando essa torneira da autonutrição afetiva, que vem da relação da mãe, não vem de outro lugar, não tem como, a pessoa consegue superar todas as questões de nutrição, as questões com oralidade e as questões com o próprio corpo, tá? Então, eu quero trazer essa consciência para você e quero ser a pulga atrás da sua orelha que vai te dizer: existem ainda dores aí, existem cenas de dor, registros de mágoa que você guarda, você precisa investigar e limpar, tá bom? Então, eu tenho informações aqui na descrição sobre atendimentos online. Existem muitas técnicas que você pode procurar, mas faça disso uma prioridade. As pessoas que fazem esse trabalho de zerar a dor com a mãe é antes e depois. A mudança da vida, realmente a pessoa se torna outra pessoa e desbloqueia muita coisa e muda muita coisa. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo.